Livro A Prática do Amor a Jesus Cristo, Santo Afonso Maria de Ligório. Capítulo 14. Quem ama Jesus Cristo, tudo sofre por Ele. A caridade tudo suporta. No capítulo 5, falamos da virtude da paciência em geral. Trataremos aqui de alguns particulares nos quais é preciso praticar a paciência de modo especial. O padre Baltazar Álvares dizia que um cristão não deve pensar que já fez algum progresso se não chegou a fixar no coração as dores, a pobreza, os desprezos sofridos por Jesus, a fim de padecê-los por amor a Jesus Cristo. Falemos, em primeiro lugar, das dores e doenças corporais que nos fazem ganhar muitos méritos quando suportados com paciência. São Vicente de Paulo dizia: se conhecêssemos o precioso tesouro contido nas doenças, recebê-las-íamos com a alegria com que se recebem os maiores presentes. O santo, mesmo assaltado continuamente pela doença, muitas vezes não conseguia repousar nem de dia nem de noite, mas suportava-a com tanta paz e serenidade no rosto e sem se queixar, que parecia não ter nenhum mal. Quanto fica edificado um enfermo que suporta a doença com rosto tranquilo, à semelhança de São Francisco de Sales. Estando enfermo, expunha simplesmente ao médico o seu mal, obedecia-lhe pontualmente tomando todos os remédios, por desagradáveis que fossem, e depois ficava sossegado, sem se lastimar do sofrimento. Este procedimento contrasta com o de muitas pessoas. Por qualquer ligeiro incômodo, não param de lastimar-se a todos. Desejariam que todos os parentes e amigos estivessem à sua volta a lamentar os seus males. Santa Teresa exortava suas religiosas: irmãs, aprendei a sofrer alguma coisa por amor do Senhor, sem que toda a gente o saiba. Numa sexta-feira santa, o padre Luís da Ponte foi presenteado por Jesus Cristo com tantas dores corporais que não havia nenhuma parte de seu corpo sem um particular sofrimento. Contou então a seu amigo esse grande padecimento. Depois de ter contado, ficou tão arrependido que fez uma promessa de nunca mais manifestar a ninguém os seus sofrimentos. Eu disse presenteado. Sim, porque os santos consideram como presentes as doenças e as dores que Deus lhe manda. Certa vez, São Francisco de Assis estava de cama, muito atormentado de dores. Um companheiro que o assistia lhe disse: Francisco, peça a Deus que lhe alivie este sofrimento e não carregue tanto a sua mão. Ao ouvir isso, num instante saltou da cama e de joelhos se pôs a agradecer aquelas dores. Voltou-se depois para o companheiro. Saiba que se eu não estivesse certo de que falou por simplicidade, não queria vê-lo mais. A vontade de Deus. Algum doente poderá dizer: o que me desagrada não é tanto suportar esta doença, mas não poder ir à igreja, fazer minhas orações, comungar, participar da missa. Não posso ir à capela rezar os salmos com meus irmãos, não posso celebrar a missa, não posso nem sequer rezar, porque me dói a cabeça e fico distraído. Mas dize-me, por favor, por que desejais ir à igreja ou à capela? Por que desejas comungar e celebrar ou participar da missa? É para agradar a Deus? O que agrada a Deus agora não é comungar, participar da missa, mas estar nesta cama e suportar os incômodos dessa doença. Se minhas palavras não te agradam, é porque não procuras fazer o que é da vontade de Deus, mas sim o que é de tua vontade. São João de Ávila escreveu a um sacerdote que se lastimava justamente disso: amigo, não fiqueis calculando o que farias estando com saúde,
mas fica contente com estar doente enquanto Deus quiser. Se procuras a vontade de Deus, que te importa estar são ou doente? Dizes que não podes até mesmo fazer oração, porque a cabeça está fraca e distraída. Sim, Senhor, não podes meditar. Mas por que não sabes fazer atos de conformidade com a vontade de Deus? Essa é a mais bela oração que podes fazer, aceitando com amor as dores que te afligem. Assim fazia São Vicente de Paulo. Quando estava gravemente enfermo, punha-se tranquilamente na presença de Deus, sem fazer violência em aplicar sua mente em algum ponto particular. Apenas fazia de vez em quando um ato de amor, de confiança, de agradecimento e, mais vezes, de resignação, quando aumentavam suas dores. Dizia São Francisco de Sales: as tribulações consideradas em si mesmas são espantosas, mas, consideradas na vontade de Deus, são amor e alegria. Não podes rezar? Que oração melhor do que olhar para o crucifixo de quando em quando e oferecer as dores que suportas, unindo o pouco que sofres às dores imensas de Jesus Cristo na cruz? O crucifixo. Uma piedosa mulher estava de cama, atormentada por muitos males. A empregada lhe entregou o crucifixo e lhe disse: pede a Cristo que te livre desses sofrimentos. Como queres que eu procure descer da cruz? Respondeu ela, enquanto tenho nas mãos um Deus crucificado? Deus me livre. Quero sofrer por aquele que desejou sofrer por mim dores muito maiores do que as minhas. Santa Teresa, estando doente e muito aflita, teve esse mesmo sentimento, contemplando Jesus todo chagado, como a lhe dizer: vê, filha, a gravidade de minhas dores e considera se as tuas podem se comparar com as minhas. Por isso ela costumava dizer quando era atormentada pela doença: quando penso nos sofrimentos que o Senhor suportou, sendo inteiramente inocente, não sei de onde vem a cabeça lamentar-se dos meus sofrimentos. Santa Liduvina sofreu continuamente durante 38 anos muitas doenças, febres, gota nos pés e nas mãos, inflamação da garganta, feridas por todo o corpo. Mas tendo sempre diante dos olhos as dores de Jesus Cristo, estava sempre na sua cama, alegre e feliz. Do mesmo modo, São José de Leonissa, caputino, precisando o médico fazer-lhe um corte na carne, seus companheiros queriam amarrá-lo com cordas para que não se mexesse pela intensidade da dor. Mas ele tomou nas mãos um crucifixo e lhe disse: que cordas que nada! Aqui está aquele que me prende para sofrer em paz todas as dores por amor dele. E assim suportou a operação sem se queixar. São Jonas, mártir, passou por ordem do imperador uma noite num tanque gelado. De manhã, ele disse não ter passado noite mais sossegada do que aquela, porque tinha imaginado ver Jesus pendente na cruz. Assim suas dores, em comparação com as de Cristo, pareciam-lhe mais carícias de Deus do que sofrimentos. Mérito no sofrimento. Quantos méritos se podem ganhar só em suportar com paciência as doenças? Suportando com paciência as dores das nossas doenças, tecemos uma grande parte e talvez a maior parte da coroa que Deus nos prepara no céu. Santa Liduvina, depois de ter suportado tantas doenças, tão dolorosas como já dissemos, desejava morrer mártir por Jesus Cristo. Um dia, suspirando por esse martírio, entendeu que uma bela coroa, ainda inacabada, estava sendo preparada para ela.
ansiosa para que fosse terminada, suplicou ao Senhor o aumento de suas dores. Jesus a ouviu. Sofreu mais ainda e pouco depois morreu. Para as pessoas que amam ardentemente a Jesus Cristo, como são leves e agradáveis as dores e os desprezos. Por isso os mártires iam ao encontro das torturas, unhas de ferro, chapas incandescentes e espadas, com tanta alegria. Atormentem-me quanto quiserem, dizia São Prodócimo, mártir. Mas fiquem sabendo que para quem ama Jesus Cristo, não existe coisa mais desejável do que sofrer por seu amor. De maneira semelhante, São Gordiano falava ao tirano que o ameaçava de morte. Tu me ameaças com a morte, mas o que me desagrada é que não posso morrer por Jesus Cristo, senão uma só vez. Mas, pergunto eu, por que os mártires falavam assim? Porque eram insensíveis aos sofrimentos ou tinham perdido o juízo? Não, responde São Bernardo, de maneira alguma. Não foi a loucura que fez isso, mas sim o amor. Eles não eram loucos. Sentiam as dores dos tormentos, mas porque amavam a Deus, consideravam grande vantagem sofrer e perder tudo, até mesmo a própria vida, por amor a Deus. Nossa morte. Principalmente no tempo da doença, devemos estar prontos para aceitar a morte, aquela morte que é da vontade de Deus. Temos de morrer. Nossa vida vai terminar na última doença e não sabemos qual delas nos levará à sepultura. Portanto, é necessário que nos preparemos em todas as enfermidades para abraçar a morte que Deus nos tem destinado. Algum doente poderá dizer: mas eu fiz tantos pecados e nenhuma penitência. Queria viver, não por viver, mas para dar alguma satisfação a Deus antes de morrer. Dize-me, meu irmão, como sabes que vivendo farás penitência e não te comportarás pior do que antes? Neste momento, podes esperar que Deus te tenha perdoado. Mas que melhor penitência do que aceitar com resignação a morte, se Deus assim o quer? São Luís Gonzaga, que morreu jovem aos 23 anos, abraçou a morte alegremente, dizendo: encontro-me agora, assim espero, na graça de Deus. Mais tarde não sei o que será de mim. Morro contente, se nesta hora Deus quiser me chamar para outra vida. São João de Ávila dizia que uma pessoa, encontrando-se com boas disposições, mesmo medíocres, deve desejar a morte para sair do perigo em que sempre vivemos neste mundo, de poder pecar e perder a graça de Deus. Devido à nossa fragilidade, não podemos viver nesta terra sem cometer ao menos pecados veniais. Por isso, ao menos, por este motivo, de não ofender a Deus, deveríamos abraçar com alegria a morte. Se amamos a Deus de verdade, devemos ardentemente desejar vê-lo e amá-lo com todas as forças do céu. Isso ninguém pode fazer perfeitamente nesta vida. Mas, se a morte não nos abre a porta, não podemos entrar no paraíso. Santo Agostinho exclamava: morra eu, Senhor, para vos ver. Senhor, fazei-me morrer, porque, se não morro, não posso vos amar e vos ver face a face. A pobreza. Precisamos, em segundo lugar, praticar a paciência, suportando a pobreza. É certo que é muito necessário praticar a conformidade quando nos faltam os bens materiais.
Diz Santo Agostinho: quem não tem Deus, não tem nada. Quem tem Deus, tem tudo. Possuindo Deus e estando unido à sua vontade, encontramos nele todos os bens. Vede um São Francisco descalço, vestido com uma roupa pobre, pobre de tudo, e que ao dizer: meu Deus e meu tudo, achava-se o mais rico de todos os reis da terra. Chama-se pobre quem deseja bens que não possui. Mas quem não deseja nada e está contente com sua pobreza, é perfeitamente rico. Deles diz São Paulo: não tendo nada, mas possuindo tudo. Quem ama Deus de verdade, diz quando lhes faltam os bens temporais: meu Jesus, só tu me bastas, e fica contente. Os santos não só tiveram paciência na pobreza, mas procuraram também desfazer-se de tudo para viverem desapegados e unidos só a Deus. Se não temos o espírito de renunciar a todas as coisas do mundo, ao menos contentemo-nos com a situação em que o Senhor nos quer. Não tenhamos ansiedade para adquirir as riquezas da terra, mas sim as do céu, imensamente maiores e eternas. Convençamo-nos do que diz Santa Teresa: quanto menos tivermos aqui, mais possuiremos lá. A abundância dos bens temporais, dizia São Boaventura, é um empecilho para a alma, impedindo-a de voar para Deus. Pelo contrário, escreve São João Clímaco, que a pobreza é um meio de caminhar para Deus sem impedimentos. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Para as outras bem-aventuranças, dos mansos, dos puros de coração, está prometido o céu no futuro. Mas aos pobres está prometido o céu, isto é, a felicidade do céu ainda nesta vida. Deles é o reino dos céus. Ainda nesta vida, os pobres gozam de um paraíso antecipado. Pobres de espírito quer dizer, não só são pobres das coisas da terra, mas também não as cobiçam. Vivem contentes possuindo o que lhes basta para se alimentar e se vestir. Tendo, pois, de que nos sustentar e cobrir, contentemo-nos com isto. São Lourenço Justiniano exclamava: feliz pobreza que nada possui e nada tem. É sempre feliz e sempre abundante. Todos os incômodos que experimenta faz com que sirvam para o bem da alma. Acrescenta São Bernardo: o avarento está sempre faminto, como o mendigo, nunca chega a ficar satisfeito com os bens com os bens que deseja. O pobre, como senhor de tudo, os despreza, pois não deseja nada. Se a pobreza não fosse um grande bem, Jesus Cristo não a teria escolhido para si, nem a teria deixado em herança para os seus preferidos. De fato, os santos, vendo Jesus tão pobre, amaram tanto a pobreza. O próprio São Paulo nos alerta contra a cobiça de enriquecer com o laço do demônio para perder os homens. Porque os que querem fazer-se ricos caem na tentação e no laço do demônio, e em muitos desejos úteis e perniciosos que submergem os homens no abismo da morte e da perdição. Infelizes, por causa dos bens miseráveis deste mundo, perdem um bem infinito que é Deus. Muita razão tinha o mártir São Basílio, quando o imperador Licínio lhe prometeu fazê-lo chefe de seus sacerdotes se renegasse a Jesus Cristo. Ele respondeu: dizei ao imperador que, oferecendo-me todo o seu império, não me dá tanto quanto me tira, fazendo-me perder a Deus.
Deus só nos baste. Bastem-nos os bens que Ele nos dá. Alegremo-nos de sermos pobres quando nos faltar o que queríamos. Aí é que está o mérito. Diz São Bernardo: não é a pobreza que é considerada virtude, mas sim o amor à pobreza. Muitos são pobres, mas porque não amam a sua pobreza, não têm nenhum mérito. Voto de pobreza. Este amor à pobreza devem tê-lo especialmente os religiosos que fizeram o voto de pobreza. Diz São Bernardo: muitos religiosos querem ser pobres, mas com a condição de que não lhes falte nada. Acrescenta São Francisco de Sales: estes tais querem a honra da pobreza, mas rejeitam-lhe os incômodos. Para esses religiosos, fica bem o que dizia uma monja Clarissa: a religiosa que se gloria de ser pobre e se lamenta quando lhe faltam alguma coisa, será ridicularizada pelos anjos e pelos homens. Diferente é o modo de agir dos bons religiosos. Amam a sua pobreza mais do que todas as riquezas. A filha do imperador Maximiliano II, monja de Santa Clara, compareceu na presença de seu irmão, o arquiduque Alberto, com o hábito remendado. Ele estranhou isso como inconveniente à nobreza de sua irmã, mas ela lhe disse: meu irmão, estou mais contente com estas roupas pobres do que os reis com as suas púrpuras. Santa Maria Madalena de Paz exclamava: felizes os religiosos que, desapegados de tudo por meio da pobreza, podem dizer: Senhor, sois a parte de minha herança. Senhor, sois a minha herança, todo o meu bem. Certa vez, Santa Teresa, tendo recebido muitas esmolas de um negociante, mandou-lhe dizer que seu nome estava escrito no livro da vida e, como sinal disto, as coisas deste mundo lhe seriam tiradas. De fato, o negociante faliu e ficou pobre até a morte. Dizia São Luís de Gonzaga que não há nenhum sinal mais certo de que alguém seja do número dos escolhidos do que vê-lo temente a Deus e, ao mesmo tempo, ser provado com tribulações e desolações neste mundo. De algum modo, ainda faz parte da pobreza o ser privado dos parentes e amigos pela morte. É muito importante praticar a conformidade nessa ocasião. Perdendo um parente, um amigo, há pessoas que perdem também a paz. Fecham-se num quarto a chorar e, dominados pela tristeza, tornam-se impacientes e insuportáveis. Eu queria saber: essas pessoas que se angustiam assim e derramam tantas lágrimas, a quem estão agradando? A Deus? A Deus não, porque Ele quer que nos resignemos com a sua vontade. Agradam a alma do defunto? Também não, porque se essa se perdeu, ela odeia a vós e a vossas lágrimas. Se ela já está no céu, deseja que agradeçais a Deus por ela. Se está no purgatório, deseja que a socorrais com as vossas orações e que vos conformeis com a vontade de Deus. Deseja que vos santifiqueis para, um dia, vos ter como companheiros no céu. De que serve, então, chorar tanto? Tendo-lhe morrido um irmão, São José Caracciolo, teatino, estando certo dia com seus parentes que não paravam de chorar, chamou-lhes a atenção. Chega! Reservemos essas lágrimas para uma finalidade melhor,
para chorar a morte de Jesus Cristo, que foi para nós Pai, irmão e morreu por nosso amor. Em tais ocasiões, é preciso fazer como Jó, ao receber a notícia da morte dos seus filhos, conformado inteiramente com a vontade de Deus. O Senhor deu, o Senhor tirou. Como foi do seu grado, assim aconteceu. Bendito seja o nome do Senhor. O que aconteceu foi da vontade de Deus e por isso também do meu agrado. Que Ele seja sempre louvado por mim. Os desprezos. Devemos também praticar a paciência e provar nosso amor a Deus, suportando em paz os desprezos que recebemos. Quando uma pessoa se dá para Deus, Ele mesmo faz ou permite que seja desprezada e perseguida pelos homens. Conta-se do beato Henrique Suso, que, certa vez, tomou consciência dos sofrimentos impostos pelos homens. Henrique, até agora tens praticado a mortificação a teu modo. De hoje em diante, serás mortificado como os outros quiserem. No dia seguinte, vendo um cachorro rasgando um farrapo, pensou consigo: assim serás tu, dilacerado pela boca dos homens. Desceu do lugar onde estava, guardou um pedaço daquele pano para lembrar-se dele no meio dos sofrimentos. Os desprezos e as injúrias são desejadas e procuradas pelos santos. São Felipe Neri, como hóspede, sofreu muitos maus tratos durante 30 anos. Apesar disso, não queria mudar-se e passar para uma nova casa que ele mesmo fundara. São João da Cruz, precisando mudar de ares por causa de uma doença, não quis aceitar uma casa cômoda onde havia um superior que gostava muito dele. Escolheu, porém, uma casa pobre, dirigida por um superior que não lhe tinha simpatia e que o perseguiu e o maltratou durante muito tempo e de várias maneiras. Santa Teresa escreveu: quem procura a perfeição deve evitar dizer: fizeram-me isso sem razão. Se queres carregar a cruz, mas somente aquela que se apoia na razão, a santidade não é para ti. É conhecida a resposta que Jesus crucificado deu a São Pedro mártir quando se lastimava de estar encarcerado, sem ter feito mal algum. E eu que mal fiz para estar pregado nessa cruz, sofrendo e morrendo pelos homens? Os santos consolavam-se quando injuriados com as ofensas que Jesus Cristo padeceu por nós. Santo Eleazar, perguntado por sua esposa como podia sofrer com tanta paciência as numerosas injúrias recebidas, até mesmo de seus empregados, respondeu: penso em Jesus desprezado. Vejo que as afrontas feitas a mim não são nada, em comparação com as que ele sofreu por mim. Assim Deus me dá força para suportar tudo em paz. As injúrias, a pobreza, os sofrimentos e todas as tribulações que sobrevêm a uma pessoa que não ama a Deus, tornam-se ocasião para mais se afastarem dele. Mas, sobrevindo a quem ama a Deus, tornam-se motivo de maior união com ele e de maior amor. As torrentes não puderam extinguir o amor, nem os rios o puderam submergir. As tribulações, por muitas e graves que sejam, não só não extinguem, mas sim aumentam as chamas da caridade num coração que ama somente a Deus. Deus nos ama. Mas, por que Deus nos carrega de tantas cruzes
e parece se alegrar vendo-nos atribulados, desprezados, perseguidos e maltratados no mundo? Porque acaso é um tirano tão cruel que gosta de nos ver sofrer? Não, Deus não é um tirano nem cruel. Ele é todo bondade e amor para conosco. Basta dizer que nos amou até morrer por nós. Ele se alegra, sim, vendo-nos sofrer, mas para nosso bem. Deseja que, sofrendo nesta vida, fiquemos livres das penas que deveríamos sofrer na outra vida, por causa das nossas dívidas com a justiça de Deus. Ele se alegra, sim, para que não nos apeguemos aos prazeres sensíveis desta vida. Certas mães colocam algo de amor amargo em seus seios quando querem desmamar o filhinho. Deus torna amargos os prazeres da vida, para que, sofrendo com paciência e resignação, lhe demos alguma prova de nosso amor. Alegra-se finalmente por adquirirmos maior glória no céu com os nossos sofrimentos. Por esses motivos, todos eles de bondade e amor, o Senhor se alegra vendo-nos sofrer. Concluamos este capítulo. Para praticarmos bem a resignação em todas as tribulações que nos acontecem, é necessário persuadir-nos de que todos os sofrimentos vêm das mãos de Deus, diretamente ou indiretamente, através dos homens. Quando nos virmos atribulados, devemos agradecer ao Senhor e aceitar alegremente tudo o que Ele nos manda, porque tudo é para o nosso bem. Todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. Quando nos aflige alguma tribulação, devemos pensar no inferno por nós merecido. Todo o sofrimento em comparação com o inferno será sempre imensamente menor. Mas, para sofrer com paciência todas as dores, todos os desprezos e todas as contrariedades, requer-se a oração mais do que qualquer consideração. A ajuda divina que nos será dada depois da oração comunicar-nos-á a força que não tínhamos. Assim fizeram os santos, recomendaram-se a Deus e venceram todos os sofrimentos e perseguições. Oração. Senhor, estou convencido de que sem sofrer com paciência não posso ganhar o céu. Dele é que vem, dizia Davi, a minha paciência. O mesmo quero dizer: vós me dareis a paciência para sofrer. Quero aceitar com tranquilidade todas as tribulações, mas depois, quando elas chegam, encho-me logo de tristeza e desânimo. Dessa forma, sofro sem méritos e sem amor, porque não sei ainda sofrer para vos agradar. Por isso, meu Jesus, eu vos peço, pelos merecimentos de vossa paciência, a graça de sofrer todas as cruzes por vosso amor. Eu vos amo de todo o meu coração, divino Redentor. Eu vos amo, meu sumo bem. Amo-vos, Jesus, digno de um amor infinito. Arrependo-me de todo o coração e de todos os desgostos que vos tenho dado. Prometo-vos aceitar com resignação todos os sofrimentos que me enviardes. Mas espero de vós o socorro para sofrer com paciência, especialmente as dores da minha agonia e da minha morte. Maria, minha rainha, alcançai-me uma verdadeira resignação em tudo o que ainda tenha de sofrer na vida e na morte.